Olá, hoje vamos falar um pouco sobre paredes, em relação à medida das paredes no momento que nós estamos executando e até mesmo no resultado final que uma parede, numa obra, vai trazer para nós. Quando a gente faz o projeto arquitetônico, normalmente a gente tem aí dois tipos de parede, uma parede de divisa de 20 ou de 200 milímetros, né, 20 centímetros ou 200 milímetros, e temos a parede interna, que são aí calculadas na medida de 150 milímetros ou 15 centímetros. Mas o que importa dizer agora é que no final, sempre essas paredes não vão dar a mesma medida que a gente tem no projeto. E as áreas que nós temos internas dentro de cada cômodo também vão variar um pouco dentro dessas medidas que nós temos no projeto. Por quê? Porque nós não avaliamos espessura de reboco, não avaliamos revestimento que vai em cada parede, quais acabamentos vão ser colocados ali, e devido a isso a gente não consegue acertar com exatidão a medida final. O projeto tem que ser muito bem executado e muito bem considerado para poder essas medidas finais realmente representarem a realidade. Eu vou mostrar para vocês agora aqui um exemplo dessas paredes que nós fazemos durante o processo de execução, que é o seguinte. Aqui nós temos quatro representações de paredes, uma de 15 centímetros, 5, né? Uma de 18, 17 e uma de 16. Lembrando que todas essas paredes são feitas com a mesma espessura do bloco. Aqui a gente está usando um bloco de 11,5. E no final, cada uma muda a sua dimensão devido ao tipo de acabamento ou o tipo de cobrimento que essa parede tem. Quando a gente aproxima aqui na janela para poder ver qual os acabamentos que tem, você vê que aqui tem um núcleo, que é aqui o meu bloco cerâmico. Você tem um outro revestimento aqui, pequeno, um maior, um outro revestimento aqui e mais um quarto revestimento em cada lado. Essa parede é uma parede que tem revestimento duplo de piso cerâmico em ambos os lados. Digamos que é uma situação onde eu tenho uma parede que tem a divisa ali da minha lavanderia e do meu banheiro, ou do meu banheiro ou da minha cozinha, que necessariamente é uma área molhada, ambas são áreas molhadas, e eu tenho que considerar esse revestimento cerâmico de ambos os lados dessa parede. Bom, na hora que a gente vai olhar aqui, a gente tem aqui um bloco de 11,5 que no final está dando uma espessura aí de 18,5 no final dessa parede. Quando a gente vai olhar o que realmente tem de revestimento nessa parede, a gente tem aqui a descrição. Então, ela começando da esquerda para a direita aqui, você tem o porcelanato, você tem a argamassa colante, você tem o reboco, você tem o chapisco e aí sim você tem um núcleo de tijolo cerâmico. E depois o outro lado a mesma coisa, chapisco, reboco, argamassa colante e o seu porcelanato. Quando a gente vai para uma outra parede, uma outra situação, que nós temos uma parede que tem revestimento cerâmico de apenas um lado e do outro lado você tem o reboco, a gente vai encontrar aqui ó, uma parede com o mesmo bloco cerâmico de 11,5, porém está dando aqui 17 centímetros de parede. Então você vai ter aqui, ó, a parede aqui ela está invertida, tá? O revestimento cerâmico está do outro lado. Então a gente vai começar aqui, ó, cerâmica, argamassa colante, reboco, chapisco, tijolo cerâmico e depois aqui o chapisco e o reboco, que seria o reboco paulista. Nós não temos o embolso aqui. Agora nós vamos aqui para uma parede normal, que aproximadamente vai dar aí seus 15 centímetros, que é o padrão que a gente utiliza no projeto. Mas ela também é uma parede que passa ali meio centímetro do normal que a gente está acostumado, que é arredondamento por 15. Por quê? Aqui o reboco também está com 1,5 cm. Tem gente que usa mais, essa parede acaba ficando mais grossa, lembrando que o meu bloco cerâmico também é de 11,5. Então nós temos aqui reboco, chapisco, tijolo cerâmico de 11,5, chapisco e o reboco. Já essa outra parede aqui é simplesmente mudando essa representação para você entender um pouco mais, porque aqui nós temos a representação simples, que é de altura, e aqui uma representação mais detalhada. Então aqui você tem aqui o chapisco que passa por esse desenho aqui, esse formato que fica aqui na lajota, né? Você tem aqui a lajota de 6 furos e você tem aqui a argamassa de assentamento, que tem também uma espessura. Então, quando a gente está falando em espessura de parede, a gente tem que analisar sempre qual que é a espessura de reboco, de cobrimento que a gente vai ter, ou de acabamento que nós vamos ter, para conseguir considerar o espaço final. O interessante do ArchiCAD é que você já consegue definir
essas propriedades de cada parede, de cada ambiente, de cada espaço, conseguindo chegar com mais exatidão na medida final da área que realmente você vai disponibilizar para a pessoa ali. Ah, mas 1 centímetro faz diferença na parede? 1 centímetro pode não fazer diferença num terreno muito estreito, mas no decorrer de um terreno mais largo, um comprimento maior, pode ser que essa diferença dê mais de 20 centímetros lá no final, dependendo de quantas paredes tiver dividindo todas essas áreas. Então é sempre importante a gente considerar todos esses revestimentos em cada parede. E aqui você consegue ter um detalhamento muito melhor e muito maior até mesmo da sua paginação depois disso, porque você tem que considerar cada milímetro que sobra para poder fazer a paginação desses pisos e eles se encaixarem de uma forma mais coerente. Ou seja, você não vai ter ali uma sobra, eu não vou ter que espaçar meio milímetro a mais em cada um, sendo que eu vou ter a minha medida exata nesse ponto. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e em breve terei mais vídeos como esse, falando sobre a importância de cada elemento da construção. Deixe seu comentário se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo.